Hoje é o terceiro dia de vacinação contra a gripe em todo o país. Se você fosse surdo ou surda, receberia essa informação na TV ou nas mídias digitais assim. Se você está ansioso com o nosso futuro por causa da pandemia, tire o som da sua TV na hora do jornal e você vai entender o que os surdos passam num momento como este. Só que isso não é justo, porque eles têm uma comunidade própria, com uma cultura própria e uma língua própria. Inclusive, a língua brasileira de sinais, a Libras, é a segunda língua oficial do Brasil, mas a lei não está sendo seguida na prática. Outra questão é que os surdos têm dificuldade de ler os textos nas páginas de internet, porque eles são alfabetizados em Libras e não em português. Português para eles é a segunda língua. A gente descobriu uma proximidade entre Libras e a linguagem do rádio, que é uma conversa com a pessoa. Por ser simples, direta, coloquial, a linguagem radiofônica ela se aproxima da língua brasileira de sinais. Outra característica do rádio, de acordo com os especialistas da área, é que ele não exige conhecimento para acompanhar as notícias. A pessoa não precisa nem saber ler. Essas características permitem que a gente faça programas de rádio para a comunidade surda, usando a transmissão por live para fazer a tradução. Pegamos um estudo de caso do maior congresso de Libras no Brasil e estamos tentando solucionar os problemas de tradução. Nessa pesquisa, mesmo com dificuldades com o português, a legenda acaba sendo mais utilizada pelos surdos do que a janela de Libras, porque se a janela for pequena, como no filme analisado, eles não conseguem entender os sinais e aí não compreendem a mensagem e isso gera um problema de recepção na comunicação. Aí, no primeiro programa gravado, eu fiz legenda com texto de rádio. Eu escolhi fazer notas jornalísticas do gênero de serviços que, de acordo com os manuais de radiojornalismo, têm informações de utilidade pública, aquelas notícias que são importantes para todos. Cada nota tem mais ou menos 3 minutos, feitas com frases diretas. O resultado do primeiro programa é que a linguagem radiofônica realmente facilitou a tradução, porque os intérpretes reclamam de textos difíceis de traduzir, porque eles não conhecem todos os assuntos. Mas, no nosso caso, o jornalismo, principalmente no rádio, já tem esse papel de explicar assuntos de todas as áreas. O programa de 3 minutos, por ser curto, ele facilita a divulgação pela internet e para celular, já que a comunidade surda é muito presente nas redes sociais, principalmente com os vídeos, então a gente coloca os programas gravados no YouTube. Com o texto de rádio lá na legenda e os vídeos no YouTube, resolvemos o primeiro passo da pesquisa. O segundo passo é a questão da janela de Libras, que era pequena e dificultava entender os sinais. E aí, utilizamos outra característica da linguagem radiofônica, que é ser descritiva. No rádio a gente não grava imagens, a gente descreve as imagens. Por isso que o rádio ele é usado pelos cegos também. Por exemplo, se o repórter for para a rua falar do trânsito, ele não vai mostrar o trânsito. Ele vai contar como está o trânsito. E isso facilita a tradução em Libras, porque é o que o intérprete faz. A transmissão do programa ao vivo por live permite que a gente coloque o intérprete no mesmo plano que o locutor, sem o risco de sobreposição de imagens, como ocorreria na TV, por exemplo. Se fosse num filme ou novela, o intérprete ia ficar parecendo um personagem e ia gerar uma confusão na cena se ele estivesse no mesmo plano. No rádio isso já não acontece, porque a gente usa a câmera de live parada, só para mostrar o estúdio mesmo. Aí no segundo programa eu coloquei o intérprete de Libras no mesmo plano do locutor, dentro do estúdio, e gravei a live. Foi ao vivo, depois foi para o YouTube. E a gente está nessa fase da pesquisa. O terceiro passo vai ser fazer um grupo focal, que nada mais é do que perguntar a opinião dos surdos sobre o programa que a gente fez para comparar com a tradução do filme no estudo de caso. Depois vamos juntar esses dados com os comentários que eles deixam no YouTube para ter a resposta dos surdos se estamos mesmo resolvendo as reclamações de tradução com Libras. O resultado vai definir os próximos passos. Acreditamos que essa pesquisa ela mostra que todos têm direito à informação e que o rádio pode sim contribuir muito para a acessibilidade com as características específicas da linguagem radiofônica. Muito obrigada.